Oi, gente! Hoje eu vou apresentar para vocês uma mini aula sobre instalações industriais. Bem, o que eu vou apresentar? Eu vou definir para vocês desde o que é instalação industrial até os pontos um pouco mais específicos dessa matéria, tá bem? Bem, instalação industrial, o que é? Instalações industriais é uma matéria que você estuda no curso de graduação que você pode achar com outros nomes em alguns livros, se você for pesquisar mais a fundo, como instalações elétricas. Mas a maioria das pessoas chama de instalações industriais. Tá, mas o que isso aborda? Instalações industriais estudam, na sua maior parte, a parte elétrica da indústria. Então, claro, não é só isso. Se você for pesquisar, você vai encontrar que estuda ventilação industrial, entre outras coisas, mas o principal foco é a da eletricidade. Tá bem? Tá. O que eu posso falar sobre instalações industriais? Para você estudar essa matéria, você tem que ter os conceitos básicos de física e química, principalmente da parte atômica, muito bem definidos, porque senão você não vai entender essa matéria. Tá bom? Então, se você não lembra dessa parte, não lembra da estrutura do átomo, não lembra de camada eletrônica, volta e estuda essa parte, porque senão você não vai conseguir entender isso daí, tá bem? Ok. O que eu posso falar pra vocês? Tem 3 elementozinhos que são base para você estudar essa matéria: a corrente, o tempo e a carga. O que é a corrente? A corrente, ela é simbolizada como um izinho, na maioria das vezes, um i minúsculo, quando você vai fazer os cálculos da corrente na parte de elétrica. E como que você faz o cálculo com isso? Bem, para você fazer o cálculo, você tem que entender primeiro o que é, né? E não é nada tão absurdo assim o conceito de corrente, a definição dele. Se você for pesquisar assim a fundo, você vai ver umas explicações muito loucas sobre o que é corrente. Mas eu vou explicar de um jeitinho que pra mim deu certo, eu consegui entender, tá? Então, bem, vamos pensar em 2 átomos. Um tá do lado do outro, tem um átomo aqui e um átomo aqui. Os átomos, eles têm as camadas da eletrosfera, né? E cada átomo tem um certo número específico de camadas, dependendo da quantidade de elétrons que tem, a força deles, de atração e assim vai, né? Então, a corrente é quando o elétron, que está na última camada de um átomo, que no caso eu vou simbolizar desse daqui, que eu tô usando a mãozinha, o elétron daqui, ele fica mais atraído para esse átomo do que para esse. Aí, quando esse elétron tá mais atraído para esse átomo, ele vai e migra para a última camada eletrônica desse átomo. Então, essa movimentação desse elétron é o que a gente chama de corrente quando a gente está calculando qualquer coisa, né, da parte de elétrica que tiver a ver com corrente. Tá. Tempo. Tempo é tempo, não tem muito o que eu falar, né? A única coisa que eu preciso lembrar, o pessoal que estiver entrando para a área de exatas, que tiver, ou que não tiver na área de exatas, mas tiver interesse, né, em fazer esses exercícios, calcular essas coisas, sempre coloca em segundos, gente. Não importa se der um número absurdo de dias, se der semanas, coloca em segundos e usa a potência de 10 para colocar a sua resposta. E também para facilitar o seu cálculo, porque às vezes pode dar uns números gigantes. Carga. A carga é o valor que fica nas duas extremidades de um circuito. Então, por exemplo, eu tenho uma pilhazinha e eu tô conectada com. Eu conecto um fio de cobre nessa pilha, nas duas extremidades dela, tanto a positiva quanto a negativa.
A carga é exatamente esse positivo e negativo que aparece na pilha. O que significa esse positivo e negativo? Esse mais e menos que aparece na pilha, eles simbolizam o sentido que o elétron está seguindo ao passar por esse fio de cobre ou esse metal que tiver nesse fio, né, esse metal condutor. Então, por exemplo, se o lado que tem o símbolo mais, que é o lado positivo, a extremidade positiva do seu fio e da pilha, essa extremidade, ela simboliza a parte em que o elétron vai estar saindo. Ele vai estar correndo dessa extremidade para a negativa. Esse vai ser o sentido dele. Então aqui está o positivo e aqui está o negativo da pilha. E o fiozinho ligando. Ele vai fazer esse sentido. Entendeu? Ele sempre sai do positivo para ir para o negativo. Por quê? A extremidade negativa já fala, tem um acúmulo de elétron lá, porque elétron tem carga negativa. E por uma lei básica de física, o positivo e o negativo se atraem. Então, o elétron que está na extremidade negativa, ele quer ir para a extremidade positiva, porque não está equilibrado o negócio, está faltando carga negativa na extremidade positiva. Então, o elétron vai para a extremidade positiva e volta tudo de novo, e vai indo. E fica nesse ciclo. Isso que é carga, é esse mais e o menos da pilha. É só isso. Não é nada de outro mundo. Tá. E para calcular a corrente e a variação da carga, a variação do tempo? Gente, isso é coisinha básica. Se você entendeu isso que eu falei até agora, você consegue calcular e resolver qualquer problema, qualquer exercício que você tiver que resolver na tua vida com relação a esses 3 elementos, tá bem? Nos slides, que eu vou deixar aqui na descrição, tem a formulazinha toda bonitinha, com os símbolos de delta, tudo tá bonitinha, tem bonitinha a fórmula lá, e tem tudo explicadinho. Aliás, eu tenho uns detalhes a mais que eu não vou falar tudo no vídeo, porque senão vai ficar muito comprido, mas é muito legal vocês seguirem os slides que eu fiz para vocês estudarem, porque facilita muito. Eu usei uma linguagem que não é tão complicada, que dá para entender muito bem a matéria, mesmo ela sendo um pouco complicadinha, tá bom? Bem, tensão, que é um outro elemento dessa matéria. A tensão, ela precisa de uma DDP para existir. O que é uma DDP? A DDP é a diferença de potencial. Então, por exemplo, eu falei para vocês que a pilhazinha tem a extremidade positiva e a negativa. A diferença de potencial é exatamente existir uma extremidade positiva e uma negativa. Se existir 2 extremidades positivas ou 2 negativas em uma pilha, não tem diferença de potencial. Então, ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que o elétron, ou não vai existir elétron se tiver as 2 extremidades positivas, né? Ou se for 2 negativas, não vai ter o que atrair o elétron para ele fazer esse circuitozinho pelo fio e pela pilha. Ou seja, não vai acontecer nada nesse sistema que você está criando, entendeu? Ou seja, para existir a tensão, tem que existir essa DDP, porque a tensão, sempre que você for fazer o cálculo, isso eu peguei fazendo vários exercícios dessa matéria, a tensão vai ser sempre, você pode imaginar, tem um sistemazinho com um fio e algum resistor, sei lá o que, e tem uma pilha ou uma bateria. Essa pilha ou bateria, o valor dela é a tensão. Só isso. É a tensão em volts. É isso a tensão. Você não precisa ficar tão perdido assim, porque é simplesmente isso a tensão. É o valor em volts da sua pilha. Que nem se você tiver uma tomada de 110 volts. Essa é a tensão que você vai estar usando para resolver a questão que você tiver que te apresentarem, né? E por aí vai. Segue esse caminho. Bem, eu fiz nos slides aí que tá embaixo um último PowerPointzinho
com uma frase que resume basicamente a aula inteira. Por que eu digo basicamente a aula inteira? Porque, claro, não vai resumir tudo detalhado, mas vai resumir a ideia para você ir lembrando os pequenos detalhes, tá? A frase é: a tensão causa a corrente que gera a resistência. Entendeu? Então, assim, ó, imagina o circuitozinho, tem uma pilha e tem um cabo, o fiozinho de cobre. A tensão, ou seja, a pilha, ela causa a corrente é o eletrãozinho correndo, ele que causa a corrente e gera a resistência. Ou seja, se não tiver um eletrãozinho correndo, não vai ter uma resistência, não vai ter uma forçazinha oposta para a forcinha do elétron que ele está querendo para a extremidade negativa, né? Só isso, gente. A tensão gera a corrente que causa a resistência. Só isso. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem o like, compartilhem o vídeo e comentem se tiverem alguma dúvida da matéria, se quiserem que eu faça um vídeo explicando mais aprofundado um pouco da matéria do ensino médio sobre eletricidade para ajudar vocês. Se tiverem curiosidade de alguma matéria de física, matemática, qualquer parte de ciências, coloca aí que eu faço vídeo pra vocês, tá bem? Obrigada!